Estamos de volta aqui com nossos estudos bíblicos, né? Hoje, livro de Provérbios, né? Especialmente o capítulo de número 1. Nas próximas terças-feiras, os demais capítulos. Amém? Então, Provérbios, capítulo de número 1. Vamos falar sobre a sabedoria, né? E quem não quer a sabedoria, né? Mas também ela não é para qualquer um. Tem que temer a Deus. Bom, vamos ler Provérbios 1, capítulo de número 1, até o verso 3, para que possamos ter o texto base. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a introdução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. O livro de Provérbios foi escrito especialmente por Salomão, rei de Israel. Salomão, como todos nós conhecemos, foi filho de Davi, dá continuidade no reino, constrói o templo que era um desejo de seu pai. Como todos nós conhecemos, Davi era um homem de guerra e o Senhor não permitiu que ele construísse um templo. Davi foi muito maravilhoso em seu coração quando disse ao profeta Natã que ele vivia em um grande palácio, mas o Senhor habitava nas tendas. E aí ele tem esse desejo de construir uma casa para Deus. Mas o Senhor não permitiu que Davi construísse, mas que seu filho iria edificar uma casa para o Senhor. Salomão começa, depois que assume o trono, como toda grande responsabilidade, como toda grande peso de um grande cargo, obviamente ele vai talvez sentir um pouco a pressão. E como era um homem que foi ensinado por seu pai Davi, com certeza ele não se sentiu ali prudente em realizar aquela tarefa. É aí em que ele, no livro de 1 Reis, capítulo de número 3, do 10 ao 12, abra sua Bíblia aí para que nós possamos entender. Livro do 1 Reis, capítulo de número 3, verso de número 10. Nós vamos entender ali quando o Senhor fala para Salomão, aparece a Salomão em um sonho, e Salomão vai pedir a sabedoria, né? É interessante nós pegarmos todos estes pontos para que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar através dos nossos estudos, aquilo que o Senhor quer falar ao seu povo. 1 Reis, capítulo de número 3, verso 10 ao 12. Olha lá. E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. Verso 11. E disse-lhe Deus: porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas,
nem pedisse a vida de teus inimigos, mas pedisse para ti entendimento para ouvir causas de juízo. Verso 12. Eis que fiz segundo a tua palavra, e eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. Olha aqui, Salomão pediu para o Senhor sabedoria para governar. É aqui que nós vemos o coração de um bom homem, tá bom? Nós sabemos que depois Salomão deixa de seguir os caminhos do Senhor. Só que o intuito do nosso estudo hoje e nas demais lives é sobre o livro de Provérbios. Não vou fazer aqui, por enquanto, um livro sobre a história de Salomão, uma live sobre a vida de Salomão, começo do seu reinado. Não. Vamos trabalhar o livro de Provérbios, tá bom? Por enquanto, vamos trabalhar o livro de Provérbios. Agora, a sabedoria, ela é algo que todo mundo quer ter. O livro de Provérbios, ele é estudado até por pessoas que não têm uma base bíblica, não fazem parte, por exemplo, de um corpo, de uma igreja, né? Existem até pessoas que pegam uma Bíblia só para ler Provérbios, Eclesiastes, né? É comum você chegar na casa de alguém que não seja cristã e está lá o livro de Salmos aberto, até mesmo o livro de Provérbios, né? Então, a sabedoria, ela é procurada pelas pessoas, né? Que a gente precisa saber diferenciar isso. Quando fala uma pessoa que tem um elevado nível de inteligência, não pode ser chamada de sábia. Porque sabedoria é temer ao Senhor. Sabedoria é conhecer a Deus, é andar nos caminhos de Deus. E nós vamos aprender isso, né? Então, para a primeira solução que eu quero deixar aqui, para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se uma pessoa que não teme a Deus, dificilmente é sábia. Não é sábio. Aquele que não anda com Deus, aquele que não procura Deus, não pode ser considerado uma pessoa sábia. Aquele que despreza os conselhos de um pai, de uma mãe, não é considerado sábio. Porque nessa geração ao qual nós vivemos, talvez ser sábio para uma geração seja fazer coisas radicais, menosprezar um conselho de alguém mais velho, de alguém que tenha mais experiência. Talvez ser descolado é mais importante para essa geração do que ser sábio. Só para você entender aonde eu estou querendo chegar, diariamente, quando nós ligamos a TV, mesmo que seja talvez um pouco mais difícil que a nossa geração ligue a TV, né? Mas nós lemos bastante, somos conectados à internet. E quando nós entramos em um site para vermos notícias, muito provável, quando nós vamos descendo ali
o navegador, nós vamos ver as seguintes notícias. Jovem bate em um poste em alta velocidade. Às vezes, a avenida é para 50, um máximo 60. O cara está 140, está 150, 130, até 100 por hora. Esse rapaz ou moço que causa esse acidente, consequentemente, estava querendo uma liberdade, estava querendo algo para suprir a sua necessidade e acaba colocando a vida de pessoas em risco por falta de sabedoria. Então Salomão é isso que está passando. Exatamente isso que ele está tentando passar. Nós vamos entender que o homem mais sábio que já existiu faz um pedido extraordinário ao Senhor. Aqui nós vemos o quanto também Davi passou para o seu filho um ensinamento de amar o Senhor. Você se imagina, assume o reino, tem o poder, tem na sua mão qualquer decisão a que possa tomar, mesmo sendo justa ou injusta, mas ele pede algo puro ao Senhor. Ele fala: Senhor, eu peço sabedoria para cuidar dessa nação. Eu peço sabedoria para cuidar deste povo ao qual o Senhor deixou em minhas mãos. E com Salomão nós aprendemos isso, que todos nós devemos pedir a Deus sabedoria. Peça a Deus sabedoria para aquilo que você tem que fazer. Peça a Deus sabedoria para aquilo que você deseja pôr em suas mãos, e que tudo seja para a glória do Senhor. Salomão vai receber a sabedoria e vai ser para a honra e glória do Senhor. Não existe nenhum outro livro que tenha tantas lições práticas para ser bem-sucedido na vida. Você está entendendo aqui o porquê o livro de Provérbios ele é desejado? Sabe? Às vezes o próprio crente ele não entende a maravilha que ele tem em mãos. Ele não entende a beleza que é esse livro. Sabe? Se eu fosse você, mesmo que você não tenha um tempo para ler a Bíblia, mas que você a escute, porque o livro de Provérbios ele é uma extensão de geração, né? Não existe na Bíblia, não existe um livro que tenha tantas práticas para se seguir, igual o livro de Provérbios. É um livro que nos ensina a nos achegarmos perto de Deus de um jeito extraordinário. Olá, o verso 7 vai entrar justamente nisso que eu estou falando, né? Temer a Deus. Provérbios 1, verso 7, olha o que vai dizer. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O verso 8 vai falar: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Verso 9. Porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. É justamente isso que eu estou falando aqui agora. Uma geração que não teme a Deus,
uma geração que despreza a sabedoria e a instrução. Essa é a nossa geração, que tem desprezado os conselhos dos mais velhos, que tem, primeiramente, desonrado a Deus. O que nós vamos esperar de uma pessoa que despreza a Deus, que vai honrar o pai e a mãe? Não vai. Né? Se o versículo 8 fosse praticado por essa geração, nós teríamos muito menos desgraça no meio dessa própria geração. Nós teríamos uma geração saudável, nós teríamos uma geração frutífera, uma geração extraordinária, porque do jeito que está caminhando as coisas, o que vai chegar a essa geração? É uma geração de tolos. É uma geração que pega a sabedoria e faz assim. É uma geração que pega a Bíblia e fecha, mas não deixa aberta. Tem 50 minutos para ficar no TikTok, no próprio Instagram, no Facebook o dia inteiro, assistindo séries que não levam a nada, mas não abrem a Bíblia para serem instruídos. Sabe, a Bíblia é o tipo de alimento que, se você não consumir, não encher o seu tanque espiritual, você vai ficar pelo caminho. Você não vai conseguir avançar em nada na sua vida. Isso que eu estou passando aqui, e o qual os provérbios de Salomão vão nos ensinar, que para avançarmos é através da palavra do Senhor. Então, quando nós aprendemos com os provérbios, Salomão não está dizendo aqui, olha, para você ser... Ele não está falando só para pregador, ele não está falando só para pastor, ele não está falando só para missionários, evangelistas, cantores, ele está falando para todos. Ele está falando para uma nação inteira. Olha, primeiro, para ter a sabedoria, tem que temer a mim. Primeiro, para ter a sabedoria, tem que temer ao Senhor. Tem que amar o Senhor com todas as suas forças. A sabedoria não entra em tolo. A sabedoria não vem para quem despreza pai, despreza mãe, não ouve a instrução. Quantas pessoas já desceram a sepultura por desprezar aqui o verso 8, por desprezar a instrução de um pai, a instrução de uma mãe. Quantas e quantas pessoas caíram quando a mãe fala: vigia com fulano, filho, vigia com ciclano, moça, essa moça aí não é tua amiga, esse camarada não é teu amigo. E o camarada vai indo, descendo no abismo, e quando vê, está afundado. E quantas vezes muitos não tiveram uma segunda chance de se restabelecer de novo na sua vida, porque desprezaram o conselho de pai e mãe. Então a primeira lição que eu deixei, temer ao Senhor para ter a sabedoria. Honre ao Senhor teu Deus é a segunda lição. Só que não dá para honrar a Deus sendo tolo. Não dá para honrar a Deus desprezando
os caminhos dele, né? Vamos seguir aqui, ó, que esse primeiro capítulo de Provérbios é extraordinário, é lindo, né? Bendito é aquele que medita nessas palavras aqui de Salomão quando estava sendo guiado pelo Espírito de Deus para escrever. Olha o verso 10. Filho meu, se os pecadores com bladícias te quiserem tentar, não consistas. Olha o verso 11, a pancada. Se disserem, vem conosco, espiamos o sangue, empreitemos sem razão o inocente. Olha para aí. Vem conosco. Justamente o que a gente está falando. Justamente o que a gente está trabalhando. Hoje, nesse texto. Existem pessoas que não entenderam ainda. Né? Entre você sair com pessoas imorais e ler as Escrituras, fique com esse livro aqui. Foi como eu já te falei, às vezes está um pouco corrido, mas eu coloco a Bíblia em áudio. Não existe desculpa mais para não estudar a palavra. Não existe desculpa mais para ficar longe de Deus. Não existe desculpa. Verso 12. Traguemos-los vivos como a sepultura, e inteiro como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojos. Verso 14. Lançarás a tua sorte entre nós, teremos todo uma só bolsa. Olha o 15 que vai dizer. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das tuas veredas. Pronto, tudo que nós estamos trabalhando aqui hoje. Tudo sendo confirmado através da palavra. Não existe esse movimento de não estar na casa do Senhor. Ó, vamos ler Salmo primeiro. Todo mundo conhece. Olha o que acontece aqui. Se você usar o Salmo primeiro e fugir do verso 9 ao 14. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 2 para encerrar aqui. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pronto. Olha o interessante. Sabe o que me deixa triste nessa geração? São os desprezos que muitos fazem com seus pais. E o pai está falando, insistindo que Deus tem grandes coisas para o filho, e ele ainda querer continuar andando na rodinha, andando na rodinha da blasfêmia, andando na roda dos homens imorais. Porque andar sem sabedoria, andar sem ser guiado por Deus, é andar em um caminho perante a desgraça. Eu quero que você me fale aqui uma pessoa que andou fora da sabedoria, conhecendo a palavra de Deus e se deu bem. Puxa aí. Você não vai ter. Andar com Deus, andar com a sabedoria é extraordinário. E é isso que o verso 15 de Provérbios 1 está falando. Desvia os teus pés. Fica distante dessas pessoas imorais. Porque quem tem sabedoria não anda com gente tola. Quem tem sabedoria, ele quer ficar perto da palavra de Deus. Ele quer sentir a palavra de Deus. Ele guarda esses provérbios no coração. Nós lemos do 1 até o 15. E você, com certeza, já viu
ou vivenciou isso, e através da graça de Deus você tá hoje feliz, e deve estar olhando aqui falando a mesma coisa. Olha isso, é a palavra, né? Agora, olha como o Espírito de Deus é maravilhoso. Salomão escreveu, e parece que ele escreveu isso ontem. Parece que nós estamos lendo isso para a geração de hoje, que só quer andar no caminho da perversidade. Não quer escutar um pastor, não quer escutar um líder, não quer escutar uma irmã do ciclo de oração, não quer escutar uma pessoa sábia, só quer escutar os amigos falsos. Eu repito aqui, quantas desgraças nós já vimos e vemos todos os dias de coisas que poderiam ter sido evitadas se o filho tivesse escutado o pai, se a filha tivesse escutado a mãe. Se tivesse escutado quando a mãe falou: filha, não sai hoje, tá tarde. Filho, não sai hoje, tá tarde. E o camarada foi, a moça foi. E o resultado a gente todos conhecemos. O resultado a gente sabe, a gente vê. Quando a gente liga a TV, quando a gente olha na internet, a gente vê aquilo que aconteceu. A gente vê a destruição que foi causada em famílias. O meu coração, ele se entristece toda vez que quando eu olho e eu vejo notícias desse tipo. Me dá uma dor profunda, porque é uma vida nova sendo ceifada. É uma vida nova que tinha tudo pela frente, e que se tivesse parado um pouquinho para escutar o pai e a mãe, se tivesse primeiramente vindo aqui, parado, estudado, analisado, pedido direção a Deus, poderia estar vivo hoje. Nós infelizmente temos muita gente, irmãos, que desceu a sepultura, que foi para a ruína porque desprezou a palavra de Deus. Não despreze esse livro. Esse livro aqui tem todos os caminhos para você ser bem-sucedido ministerialmente, na palavra, no louvor, na sua empresa. Mas use as coisas para a glória de Deus. Porque Deus também não vai dar sabedoria para quem quer usar para enganar. Deus não vai dar sabedoria para adivinho. Deus não quer isso. Ele abomina a idolatria, os feiticeiros, a feitiçaria. Por que ele vai te dar sabedoria para enganar? A sabedoria é para glorificar ao nome de Jesus. Quer pregar com autoridade? Pede sabedoria, ele dá. Quer cantar com autoridade? Pede sabedoria, que ele dá. Quer escrever livros? Deixe mesmo. Grandes propósitos para gerações. Faça conforme o teu coração desejar, mas que seja para a glória de Deus, né? Tudo que seja para a glória de Deus. Verso 16, vamos mais um pouquinho, que eu gosto. Porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, debalde se entenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. Verso 18. E amam ciladas contra o seu próprio sangue, e as suas próprias vidas espreitam. Olha aí. Olha os conselhos que Deus dá para essa juventude. Eu não entendo como tem gente que não quer saber de Deus. Nós vivemos um tempo, né, há bastante tempo, né, que as coisas de Deus, que se um jovem quiser seguir isso aqui, ele vai ser ridicularizado, né? Porque os valores estão invertidos. Por exemplo, uma pessoa que faz tudo ao contrário pode ser dita como sábia na geração. Um camarada que faz tudo errado pode ser tido como sábio nessa geração. É basicamente isso aqui. Um cara que põe as 180 no carro, ele pode ser considerado sábio, o gênio, a lenda. Enquanto
o jovem que faz isso aqui pode ser tido como careta, né? Só que eu quero falar algo para você que faz tudo isso aqui, que faz tudo isso contrário dessa geração perversa. Enquanto eles desprezam o Senhor, você teme ao Senhor e a tua vida será próspera. Vários exemplos temos. Olha José no Egito. Está lá José no Egito, honrando ao Senhor. Para muitos, o ato que José fez com a mulher de Potifar e não se deitar com ela e fugir, o ato de fugir de José, para essa geração pode ter sido careta. Olha, José correu. Olha que careta. Mas perante Deus, José foi sábio. Foi um grande homem. Fez algo extraordinário. Mostrou um caráter para uma geração extraordinário. Mostrou ter caráter, mostrou ter fibra e mostrou guardar os caminhos do Senhor. Verso 19, para a gente terminar. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. Olha aí. Prende. A pessoa fica destruída por desprezar a sabedoria. Entenda também algo que eu estou passando aqui. É que a sabedoria não vem para qualquer um, tá? Precisa temer ao Senhor. E para temer o Senhor, você precisa ter o Senhor no seu coração. Né? Então, foi o que eu te falei, o camarada pode ter o maior QI do mundo, mas se não temer ao Senhor, é tolo. Porque as coisas de Deus é diferente. As coisas de Deus é maravilhosa. As coisas de Deus é santa e esplêndida aos olhos, né? Vamos vamos ler agora do verso 28 de Provérbios 1, capítulo 1, do 28 ao 33, para encerrar, tá bom? Não, do 28 ao 32. Eu encerro no 33, ok? Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Por enquanto aborreceram o conhecimento. Olha aí. E não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio do simples os matará, e a prosperidade dos loucos o destruirá. Olha aqui, que como a exortação daqueles que desprezam a sabedoria. Foi aquele exemplo que eu te dei. Muitos, inclusive esse que vos fala, teve uma segunda chance de ressurgir do lamaçal e ganhar a sabedoria do Senhor. Mas muitos não tiveram uma segunda chance. Muitos, quando estavam num pior momento, não conseguiram voltar à vida. Tiveram suas vidas ceifadas por causa de tolos, andando em caminhos perversos. Infelizmente isso acontece. Mas o Senhor, Ele tem a sabedoria para os seus filhos. O Senhor tem a sabedoria para você guiar sua casa, guiar seus negócios, fazer a sua obra com sabedoria. E obediência ao Senhor é tudo.
Tudo, 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 tudo. O amor de Deus está na sabedoria. Aquele que segue a sabedoria, Deus o ama e Deus cuida dele. A gente vai entender durante esse livro de Provérbios o amor de Deus, o amor extraordinário de Deus. E vai ser extraordinário nós aprendemos isso tudo aqui. Vai ser maravilhoso. Para a gente encerrar, agora o 33 ele é uma explosão de graça, sabe? É uma explosão de amor. É uma explosão de maravilhas. Eu amo, principalmente o livro de Provérbios, e porque Deus ele mostra exatamente aquilo que acontece com quem despreza a sabedoria, mas também ele mostra o que acontece também com quem teme a ele, as grandes maravilhas que ele faz. Olha o verso 33. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente, estará descansado do temor do mal. Habitará seguramente. Olha aqui que extraordinário. Habitará seguramente. E ele é muito específico aqui. Mas o que me der ouvidos, aí é com você. Você quer dar ouvidos ao Senhor? Você quer ter a maravilha, que é justamente isso aqui, de estar seguramente com Ele ali, ó, com o leão, com o extraordinário, com o filho de Davi, o esplêndido que tem todo o poder na terra e no céu. É só dar ouvidos a Ele, que você estará descansado do temor do mal. Olha, eu te digo que é tão gostoso servir a Jesus. Sabe, estou falando agora, não estou falando no sentido nem de pregar, nem de obra, nem, sabe? Estou falando no sentido de cargo, nada. Eu estou falando no sentido de ser servo dele, mas de amor. De acordar e orar, falar: Senhor, muito obrigado por tudo. De quando você vai dormir, você faz aquela oração tão boa e você consegue descansar tão bem. Você consegue descansar tão maravilhosamente porque você está seguramente com Ele. Nenhum mal habitará, nenhum mal chegará à tua tenda, porque a sabedoria vai te guiando, né? Temer a Deus é andar junto dele, é andar junto da sua sabedoria e misericórdia. Bom, vamos ficando já por aqui. Espero que tenha sido um tempo gostoso para quem entrou, para quem saiu rápido, ou para quem vai ver depois, né? Claro que eu tento ser o mais breve possível para o vídeo não ficar longo, mas também não tem como a gente deixar ele muito breve. É um estudo, é algo que seja para edificar vidas. Eu peço que você compartilhe, mande para sua mãe, para seu pai, mande para aquela pessoa que ainda não aceitou Jesus, né? Porque quem sabe ele possa ser alcançado. Quem sabe não, a gente crê que ele possa ser alcançado. O propósito aqui não é mostrar que prega bonito ou que ensina bonito. O propósito aqui é que Jesus seja alcançado, né, através dessas mensagens maravilhosas que Ele mesmo me dá, né? Ele mesmo me passa as instruções, os estudos, e eu tento puxar o máximo de proveito para que tudo fique para a sua honra e para a sua glória. Amém? Muito obrigado, que Deus abençoe, que você possa compartilhar, que você possa publicar em outras redes sociais, você possa compartilhar esse perfil também, para que as pessoas sejam edificadas, para que o Evangelho
continue chegando às pessoas. Lembre-se, nós estamos aqui de passagem, a nossa casa é o céu, mas também nós temos pessoas para alcançar diariamente, tá? Nós vivemos um evangelho e nós cremos em um evangelho que restaura pessoas. Nós cremos no evangelho que quem era tolo hoje é sábio. Nós cremos no evangelho que resgata pessoas e através dessas pessoas que foram resgatadas, elas vão resgatar mais pessoas e mais pessoas e mais pessoas. Essa é uma ligação, é uma corrente missionária, né? É uma corrente ministerial incrível que nós temos poder de usufruir dessas bênçãos, tá bom? Que Deus abençoe você. Eu te espero terça-feira que vem, para que nós possamos ir para o capítulo de número 2. Nós vamos ler o livro de Provérbios inteiro neste mês. Acredito que seja que a gente termine esse mês. Se não terminar, a gente vai terminar uma hora, mas vai ser bênção, vai ser maravilhoso, tá bom? Que Deus te abençoe, te ilumine a tua vida, a tua família, e fica com Deus.